Já deu tudo certo em nome de Jesus, né? E aí, essa palavra já deu tudo certo é o nosso lema aqui, do nosso amigo, da nossa liderança, Germano Santos. Germano Santos, juntos aí nesse tempo. Abraço para vocês, abraço para sua família, abraço para o Giovanni, acabou de sair daqui. Nós também já estamos com amigos entrando aí na nossa live. Boa tarde para todos que entraram, que vão entrar, né, que vão estar conosco nesse dia. Vou tentar respirar hoje, ficar mais calminha, porque eu chego aqui igual um trem bala, né? Mas vou hoje acalmar, porque esse é um trabalho que nós fazemos de coração, na nossa tranquilidade, no nosso tempo. Comunicação é coisa de tanta importância, e comunicar é uma coisa de tanta responsabilidade. A palavra, ela materializa. Estamos aqui com o nosso amigo Nilo. Nilo, ele é uma pessoa do bem. Nilo Davidson, né? Nilo Davidson. É Nilo Davidson, né? É Deison. É Deison, né? Eu falo Davidson, me perdoa, Nilo. Não, você já sabe, né? Sou meio que trem bala, mas calma, porque é um tempo de nós estarmos muito na tranquilidade, sabendo que já deu tudo certo. Muito em paz, porque a paz, ela vem de nós. Nós somos o viajante, nós somos a viagem. Como que pode, né, Nilo? Boa tarde, com essa história de somos viajante e a viagem. Boa tarde, Nilo. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, e todos que estarão aqui conosco nessa programação, que possam desfrutar aí de tudo que nós vamos passar aqui para vocês, né? São vários temas que vamos estar tratando aqui para poder levar conteúdo interessante para você, e isso agrega conhecimento ao seu dia a dia, e de alguma sorte vamos estar atingindo vocês positivamente para que você possa se organizar aí do seu turno enquanto vida. De alguma forma, a gente está sempre nessa programação quando estamos. Você é parceiro. É para plantar, né, coisas boas para o próximo. Você é parceiro. Ô, Nilo, eu estou vendo aí, né, a equipe aqui, nós estamos preparando a nossa enquete. Então, eu tenho muito cuidado, porque nós vamos hoje entrar num assunto, entre tudo, nós vamos colocar em pauta, né, por respeito a todos os nossos ouvintes, porque essa live, ela fica em streaming e geralmente a gente não sabe nem onde no universo vai alcançar, porque ela entra em cento e quantos canais? José, 189? 180 canais em toda a mídia social, entra na Smart TV e alcança, eu acho, a TV normal até o Ururaí. Então é um sistema universal. Então, em respeito a todas as pessoas que assistem o nosso programa, e nós estamos trabalhando a temporalidade, nós não vamos deixar de falar do julgamento mais falado, porque não é o julgamento só de uma pessoa, né? São os julgamentos de várias pessoas de poder. E só para localizar, a nossa equipe botou o que você acha, né? Tá preparando ali a enquete do julgamento de Bolsonaro. Mas, na verdade, sabemos que não é só de Bolsonaro, não é isso? Exatamente. É uma questão bem complexa e realmente ela ficou um discurso massivo, né? São oito pessoas, né, que estão sendo julgadas, Bolsonaro é mais 7. Então, é um tema bem complexo mesmo. O que você acha, a equipe lá tá me chamando a atenção lá, o que você acha que será o resultado do julgamento? Qual você acha que será o resultado do julgamento de Bolsonaro, né? Qual você acha que será o resultado do julgamento de Bolsonaro? Vou aprender hoje com vocês. Por favor, participem, deixem a sua opinião, tá? Eu tenho aqui alguns presentes para vocês e a gente vai ver depois aí. Eu vou anunciar os presentes, aí vocês vão dizer, eu quero, outro eu não quero. Então a gente vai anunciar aí para vocês participarem. Saiam da timidez. Fala mais sobre o julgamento, Nilo, que Josiel também está preparando aqui um material audiovisual e vocês também vão me ajudar aí a aprender sobre isso. Sim, algumas pessoas estão confundindo essa questão como se ela tivesse tido começado ali
ali em janeiro de 2023, né? Mas só que não. O que foi tratado ali por Alexandre de Moraes, né? Até então, pelo que ele tinha dito hoje pela manhã, quem assistiu o depoimento ali, no caso, o julgamento, viu, eles estão com provas, na verdade, que eles apanharam, né, juntaram provas desde, abre aspas, né, provas entre aspas, desde 2021. Né? Então, ali tem o crime de golpe de Estado, elencou vários tipos de crimes que esses 8... essas 8 pessoas que estão sendo julgadas, elas estão sendo acusadas. Então, claro, é uma questão bem complexa, porque aí vai envolver uma coisa que vai atingir diretamente a população. Não tem jeito, ou você é de direita ou você é de esquerda. Quem tem o afã, a inclinação de esquerda, obviamente torce pela condenação. Quem é de direita, pela absolvição. Então, mas quer dizer... Você acha que ninguém fica neutro? Pode existir, desde que a pessoa esteja muito bem resolvida. Por exemplo, eu estive conversando com um grupo de amigos, eu faço parte de algumas instituições, né? Sou acadêmico, escritor. Para quem não me conhece, sou palestrante, faço parte de algumas instituições acadêmicas e sou fundador do mundo. Tenho obras lançadas aqui nos Estados Unidos, né? Em Roma, na Itália. E eu sou fundador da filosofia da imparcialidade participativa. É mesmo, você Sim. é filósofo. E de forma imparcial para com tudo. E nesse grupo que nós temos de discurso, isso envolve tudo, desde política, problemas sociais, religiosos e todos os tipos de temas possíveis. E tratando-se desse tema específico, eu tenho o meu modo de pensar, mas existe a possibilidade da pessoa ser sim imparcial. Ela pode muito bem não ter nenhum tipo de inclinação ou afã para pender para nenhum dos lados e simplesmente ficar ali olhando, ou até mesmo pode ser por 2 motivos. Ela está bem resolvida e bem esclarecida dos fatos, tem conhecimento, ela é uma pessoa que pesquisa, lê, ponto. E ela é imparcial. Ou, simplesmente, ela está naquele grupo de pessoas que não tem tempo para saber o que está acontecendo. E muitas das vezes ela só vai saber quando é algo que já polarizou. Por exemplo, na própria cidade das pessoas, no município delas, muitas pessoas, em vários municípios, temos hoje 5.570 municípios no Brasil, a maioria da população brasileira não sabe o que tem sido julgado ou não, por exemplo, na Câmara dos Vereadores da cidade dela. É verdade, eu falei inclusive com o Gesiel, nós estamos entrando aí no novo formato de programa e a gente quer anunciar muito atualidades. E geralmente eu não sei nada que acontece na Câmara, né? Sou meio frustrada com relação a isso. E sei alguns perfis, né? De pessoas, mas a gente fica achando que é tudo de um jeito só. Sim. Na verdade, isso, né? Uhum. Eu fico achando, não posso falar por ninguém, eu fico achando que é tudo de um jeito só. E aí, eu pedi a Josiel, falei, Josiel, me ajuda aí a ver o que tá na pauta, porque Josiel assiste toda semana. O que eu deveria fazer? Uhum. Todos nós deveríamos assistir toda semana, né? Sim. Mas eu votei no secretário de isso é a questão também, a correria. Por exemplo, o próprio sistema, desde sempre foi assim. Né? Fala sério. O próprio sistema, ele é cruel. Por exemplo, a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, não porque ela quer, mas a vida dela já é tão caótica, ela tem que trabalhar, sustentar a família, pagar seus compromissos, chega cansada em casa, muitas das vezes ela tem informações rasas e soltas sobre algum tema específico. Então, quando ela vai levantar uma defesa sobre algo que está acontecendo e polarizou, ela é muito rasa. E a gente entende isso, não demoniza ela, nem acusa ela de falta de conhecimento, porque realmente isso fica mais para quem pesquisa, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com questão do público em si, para alguns segmentos que realmente ela tem que estar por dentro de vários assuntos. Não tudo, porque não tem como dominar tudo, né? Inclusive tem até uma frase filosófica que eu me lembro agora que diz assim: domine, portanto, todas as técnicas e teorias possíveis, mas quando encontrar um coração humano, seja simplesmente um coração humano. O Nil, eu até lembrei disso, Nil. Eu até lembrei, a pastora Mara entrou ali, a pastora Mara é lá do Cidade de Luz, né? A gente costuma
participar lá na comunidade com ela. Eu estou para fazer uma visita aí, pastora. Eu vou te convidar para ir conosco, lá na Suegui, aí que é da sua área. Bem, fica conosco, participa conosco, porque eu tenho um presente aí, uma consulta. Eu tenho várias consultas bônus. Vou te presentear com uma consulta bônus de uma psicóloga e 1000, né? Ela é escritora, ela é 1000, ela é muito relevante, então vou presentear a pastora Amara com uma consulta bônus, porque se ela não for, eu sei que ela tem alguém para ela ofertar essa consulta. E eu lembrei de você agora, por quê? Veio na minha mente, acho que foi no domingo, A Noite Escura da Alma. Eu falei, onde que eu vi isso? Eu vou buscar esse tema. Aí fui lá, né? É uma visão do Jung, não? Sim. É do Jung, né? Aí eu falei, eu fui na faculdade, né, na pós, ou de psicanálise, psicologia, eu fui com o Nilo, A Noite Escura da Alma. Mas agora, lembrando, foi você que tocou aqui sobre A Noite Escura da Alma, aí que veio na minha mente. Então, pastora Amara, o que a senhora acha desse tempo de julgamentos na Terra? Quero perguntar a vocês do tempo aí, dessa polêmica, qual vai ser o resultado desse julgamento? Porque todos nós temos algo em mente, né? Algumas pessoas, como você disse, algumas pessoas estão torcendo, né? Sim. Hoje é o julgamento de Bolsonaro. Ele pode ir pra cadeia, vai ter o tempo para recorrer. Não só ele, né? Sim. Mas tem vários generais, não tem? Envolvidos. Muita coisa envolvida. O que vocês acham? O que a senhora acha, pastora? O que você acha, Gesiel? A gente está perguntando a vocês que estão ligados, o que você acha que vai ser esse resultado? Você pode expressar sua opinião da forma que você quiser, né? O importante é o respeito que o online pede, mas as opiniões, as ideias são livres. Agora, Nilo, tem algo que começou na Terra e não concluiu. Não sei se conclui agora, nesse 9, né? Que é a questão dos generais. Vou deixar uma interrogação aí, né? Porque é um julgamento. Todo julgamento é uma finalização de alguma coisa que começou. Agora, quero te perguntar mais uma coisa. A direita, ela me parece bem idealista também. São várias vertentes. Eu não vi nada, geralmente eu acompanho algumas coisas, porque eu vejo que a esquerda também é idealista, mas a direita é outra forma de ser idealista. Eles questionam quem está na liderança. Então a direita hoje não é Bolsonaro. É Bolsonaro a direita? Olha, esse daí virou outro tema de discussão. Existe agora o tal do Centrão, né? Que tem uma inclinação, segundo estudiosos, mais para pender para a direita do que a esquerda. Mas isso também é um problema a ser discutido. Então, a questão da direita, por exemplo, a pessoa que é mais conservadora, né? Ela defende muito a questão dos empreendedores, né? Enquanto que o pessoal da esquerda, eles são mais voltados aos programas sociais, né? Essas questões aí mais, podemos dizer assim, eles defendem muito essa questão do pobre, né? De ajudar aquele que está passando por uma necessidade, quanto que a direita não tem tanto essa preocupação, mas sim em levar o empreendedorismo para o país todo. E outras discussões que envolvem outros segmentos. Por exemplo, temos várias ONGs no Brasil com inclinação à direita ou à esquerda, que ao longo das décadas vieram trazer os seus interesses, tanto em câmaras municipais, assembleias legislativas, até mesmo chegar ao Congresso, para defender os seus interesses, para defender o seu núcleo, para defender as suas ideologias, e eles tinham que se encaixar em algum tipo de sistema ideológico macro, isto é, ou direita ou esquerda. Então, seja qual for o presidente daquele momento, se ele é de direita ou de esquerda, vários tipos de segmentos, eles têm que se enquadrar em um dos dois. Não tem como eles entrarem... Você acha que não tem como não ser direita nem esquerda, nem central? É impossível. Se você tem um programa social, se você tem um projeto e você quer botar ele para andar, é muito complexo, porque você pode começar muito pequeno, mas se isso cresce, isso já vai envolver outras coisas. Isso já envolve interesses políticos, isso já envolve
envolve voto, isso já envolve poder, isso já envolve posicionamento, tomar um espaço. Então, quer dizer, são muitas coisas quando você trata de direita e esquerda. Só que tem muita gente que elas são extremistas, e o perigo está aí. Eu costumo dizer que todas as pessoas que são extremistas, elas passam a se tornar perigosas porque elas se tornam uma pessoa de um livro só. E só podem ter certezas absolutas de certas coisas. Só podem ter certezas absolutas, né? Os extremistas são, Gabriela, eu nasci assim, eu penso assim, vou viver assim? Eu penso... Como que eu penso dessa forma? Só pode ter certeza absoluta de certas coisas na vida pessoas que leram muito poucos livros na vida. Então, por exemplo, quando nós vamos tratar politicamente sobre questões de direita e de esquerda, a maioria da massa vai sempre sobre o poder daquele que pensa. Como o livro de George Orwell, a Revolução dos Bichos, né? Ou até o próprio livro 1984, Etienne de La Boétie escreveu a Revolução, como chama? Ele fez um livro muito interessante também que fala sobre essa questão das prisões. As pessoas, elas seguem a servidão voluntária. As pessoas seguem aquele que pensa. Entendi. Tem um povo que não quer nem pensar, não, né? Alguém pensa por eles. Mas tem as pessoas também que tiram a sua própria conclusão e vai e acabou. Não compreende o compartilhar do outro. Josiel, volta lá na enquete, porque eu preciso que as pessoas dê a sua opinião. Aí, me orienta aí na enquete. Deixa eu ver aí a pergunta lá. Qual você acha que será o resultado do julgamento de Bolsonaro? Ele será absolvido? Será condenado ou pode haver surpresa? Nilo, vou perguntar a você, tá, pastora Mara aqui. Parei um pouquinho também, tem várias pessoas aqui no Instagram, vamos ver aqui, o Instagram tá cheião, pessoas acompanhando pelo Instagram. Vamos ver aí quem entrou no Instagram. Puxa lá em cima, dá pra pegar mais em cima, Josiel? Tá, eu digo, tá aqui o Ralph Salles, tem o Salles também que entrou. A Gabriele entrou, eu acho que ela é da enfermagem. Tá ali, a Gesteira é minha amiga, a Rita Gesteira. Um abraço pra você. Tô com saudade. O Leonardo Rangel entrou, a Dani Pedrosa, tá ali, o Maurício Nascimento. Então vocês estão participando. Tem mais. Vocês estão participando? Votem na nossa enquete. Débora, o Edgar, a Andréia Batista, a Mariângela. A Mariângela vai fazer ano, acho que tá fazendo ano hoje, Mariângela. Mariângela é irmã do Zé Orne Rosa. Meu primo tava até conversando com o Zé Ornes ontem, né? Passando uma programação dos meus amigos lá no Rio. O Américo tá para participar conosco aqui. Eu tenho acompanhado a programação deles com assunto muito relevante. Estou esperando o Américo participar pra gente, né, soltar aí. Mariângela, felicidade, feliz aniversário. Mariângela, diretora de escola municipal daqui, lá de São João da Barra também, né? Com certeza. Eu gostaria de saber a opinião de Mariângela, sabe? Eu nem sei. Dizem que quem vê cara não vê o partido, né? Até o time de futebol eu posso tentar arriscar assim. Josiel é tipo... Você é Vasco? Torce pro Vasco? Viu? Falando sério? Mas não consigo saber se ele torce pela condenação ou pela absolvição de Bolsonaro. Entendeu? Eu não consigo saber. Mas a gente não se trata de torcer, como você falou, né? Tem muito parâmetro jurídico ali para... Tem sim. Isso envolve o que está acontecendo hoje. É um momento histórico no país. Isso não é bom para o Brasil. Obviamente, quem está comemorando tudo isso são pessoas que têm aí seus interesses, né? Mas isso não é bom para o país. Você pegar aí 1986 para cá, desde que Sarney assumiu, depois veio o ano de 90, quando o Collor ganha, e aí teve o impeachment dele. Após ele ali veio a época aí Itamar Franco até fazer o Plano Real, e logo depois Fernando Henrique, então, ele assume a presidência, e dali em diante, depois dos dois mandatos de Fernando Henrique para cá, sempre de 2002
eleições para cá, tivemos algum problema relacionado ao presidente da República, seja ele de direita ou de esquerda, algum problema. E isso não é bom. De forma imparcial, eu digo isso não é bom para os interesses internacionais. Você vê aí agora o problema com os Estados Unidos, está aí o Trump querendo fazer, intermediar nessas questões aí que estão acontecendo, e isso vai muito além do que muitas pessoas elas possam imaginar. Isso implica exatamente em questões tanto do que nós conseguimos produzir hoje, que é muito pouco, e tudo que nós trazemos de fora para cá. Ou seja, isso mexe com bolsa de valores, isso mexe com a própria questão econômica do país, não só econômica, política também, e até mesmo instituições sérias, como por exemplo a OAB, que está aí se posicionando muito bem, as questões dos advogados, juízes, toda a parte jurídica, os juízes, enfim, todos estão de olho nesse acontecimento de hoje. Claro, obviamente isso vai trazer muito... Alguma dessas instituições já deu a sua opinião? Olha, muitas. A maioria delas, né, já tem isso de forma... Por exemplo, como que a OAB se manifestou sobre isso publicamente? Tem aí, Josiel? Depende, eu acho. Pode também. Falar também. Depende, porque a OAB, ela deixou alguma... A nível nacional, ela deixou algum parecer? Não. Não, né? Então, porque as pessoas deixam para comentar depois, muitos, né? As redes sociais hoje estão todas elas bombando em cima desse fato de hoje, que é o momento, né? E, claro, obviamente isso daí não vai terminar hoje, vai haver aí outros momentos aí que vão trazer a própria questão do Flávio Bolsonaro aí, que fez uma declaração e vai fazer... Qual foi? Ele vai fazer juntamente com outros, né? Vão recorrer pedindo até mesmo auxílio internacional, né? Para poder chegar ao máximo de possibilidades possíveis, porque segundo eles isso é inconstitucional, essa forma de julgamento, segundo Flávio Bolsonaro e toda a bancada da direita. Então, quer dizer, segundo eles, é uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes, e sobre tudo que foi tratado desde 2021, embora, repito, muitos estão confundindo com 8 de janeiro, se não me falha a memória, de 2023, e não é só isso. Então, quer dizer, juntaram várias provas, só que essas provas, muitas delas, segundo Flávio Bolsonaro e os seus pares, muitas dessas provas vieram de jornais, vieram de notícias soltas e não passaram pela primeira, segunda instância, e aí envolve vários outros tipos de problemas a serem analisados, e tudo isso aí realmente é um desgaste muito grande para não só o judiciário do país, a própria questão econômica do Brasil. Enquanto tiver esse impasse, ainda estiver em trânsito julgado, essa questão toda, nós vamos passar aí por um bom período aí sem algo mais concreto em relação ao que o Brasil pode tirar de proveito disso tudo, porque eu não vejo de forma nenhuma nem o que está acontecendo com ele, nem mesmo o que aconteceu lá quando Lula foi acusado lá na época do roubo que ele fez ao país, aos cofres públicos, e foi absolvido, né? Então, quer dizer, é uma guerra, a direita e a esquerda, um acusa o outro, e aí a defesa da direita sempre fala, o Lula, ele arrombou os cofres públicos, ele roubou, segundo a direita diz, e até então não houve nada, aconteceu que ele foi preso e agora está solto, como se fosse... Mas ele passou pelo mesmo processo? Não, existiram, aí já outra pegada, aí já foi Era outro Supremo, né? Não, o Supremo era o mesmo, mas só que aí a pegada ali já era outra, porque nos bastidores acontecem muitas coisas, tratados, acordos, os grandes empresários, os banqueiros, envolve empresários, envolve muitas questões. Então, por que Lula foi solto e o Bolsonaro agora está sendo condenado, e ele não cometeu, abre aspas, crime contra o cofre público, podemos dizer assim, mas sim um suposto tipo de golpe de Estado. Então, quer dizer, até então, essa briga aí tá lá e cá, tá um puxa de cá e de lá, e estão, na verdade, como se estivesse tentando realmente tirar ele de campo para o próximo ano. Olha, pastora Mara, ela participou primeiro, ela ganhou lá a consulta bônus de uma psicóloga.
da doutora Andréia, que é escritora. Aí Samuel veio depois. Samuel é meu amigão, né? Do coração aqui, do lado esquerdo do meu coração. Curte aí. Curte a pastora Mara, curte o Samuel, a Átila, né? Dá uma curtida aí nos nossos participantes. E eu queria ouvir a opinião de Samuel, embora eu pense que já saiba, que a gente vai supondo, né? Vai supondo. Eu não gosto de olhar as pessoas pelo partido. Sim, isso é horrível. Às vezes, pelo time de futebol, eu já sou mais simpática, assim, a Josiel, assim, porque ele se aproximou mais um pouquinho, né, do Botafogo. Mas é ruim, né? Você olha pela religião, detesto que me olhe pela religião. Eu sou religiosa, mas eu tenho meu pensamento. Eu acho que a incapacidade, isso é muito sério, a incapacidade de você conseguir ultrapassar as suas ideologias para você dialogar, isso é algo muito ruim. Porque se você não é capaz de entender o outro que não é você, respeitar ele do jeito que ele é porque ele é o outro, ele tem uma criação diferente, enfim, ele tem ideologias diferentes, isso implica diversos problemas, seja sociais, estruturais e familiares e outros. Se ele não tem essa grandeza, ele ainda está em estado de demência, isto é, ele está em paixão aflorada. Eu acho legal o Nilo porque ele questiona, assim, vamos cumprimentar ali o Átila, que hoje eu tô assim entrando naquela do outro, entendeu? Nilo, ele questiona, sabe, Josiel? Tipo assim, serinho, né? Ele fala assim, mas quando a gente vai olhar o que ele fala, gente, é de tanta profundidade. Sim. É de muito. Porque por ele ser filósofo, ele estudar já essas coisas, então ele já vem. É de muita profundidade. E a conclusão que eu tenho sobre essas questões de você não aceitar, eu sou de direita, eu sou da religião A, B ou C, eu acredito que são realmente adultos infantilizados que ainda estão em construção. E que no momento da vida, quando vier... Adultos ainda adulto infantilizado. Que não respeita o outro, né? E detalhe, vai acontecer em algum momento na vida dessa gente, ou não, o espírito da maturidade, que vai vir das experiências boas e ruins, e aí vai acabar aquele afã extremista do estado de demência, que é paixão por ideologias. Vamos continuar falando do estado de demência, mas sabe o que eu quero? Olha o Hector Sardinha ali, o meu pessoal tá todo aí hoje. Eu quero olhar ali o Átila, te dê um boa tarde especial. Átila, me dá um boa tarde também. Sei que às vezes eu fico igual um trem-bala aqui, né? Porque eu sou tímida, gente. Não parece, não. A Átila tá com a gente. Eu sou fechada. Eu falo para um monte de gente, mas para falar com uma pessoa só é maior dificuldade. Sim. Agora imagina a força, né? Para eu vir aqui e falar pra terra, né? Boa tarde, Germano. Já compartilhou o programa? Átila, vota aí conosco. Vota você. Sobe lá que eu quero também fazer esse trabalhinho. E vamos fazer lá pro Átila lá. Dar o alô de Átila aqui, o nosso alô lá pra comunidade do povão de Donana, Goitacazes, Poço Gordo, São Sebastião, Espinho, Beira de Itaí. Eu acho que eu tô saindo um pouco. Lá, tem lá também, ó. Mussurepe, Saturnino Braga, Baixa Grande, Boa Vista, Guarulhos, a Pedra aqui, o centro aqui. Vamos cumprimentar a cidade de Campos, do estado do Rio, que está passando um processo muito importante, esse processo pré-política, né? Parece que não mudou nada, mas tem muita luta para mudança. Então, vamos cumprimentar a todos. Eu também estou tentando sair do meu estado de demência, de eu comigo mesma. Né? Tentando olhar o outro ali, né? Mais no profundo. Sim. É sinal de crescimento, né? Porque a evolução, eu penso assim, como que você quer um mundo melhor? Aí as pessoas vão falar assim, olha, eu queria tanto que as pessoas respeitassem umas outras. Só que vamos pensar em você como um ser humano, politicamente falando, vamos olhar para você religiosamente falando, vamos olhar para você no campo social, em tudo. Mas não dá para olhar para minha essência? Isso aí. A minha essência ninguém vai conhecer. Porque na verdade... Tá conhecendo
você explora, você joga pra fora aquilo que é o seu conteúdo. Você só pode entregar ao universo aquilo que você tem como essência. Porque nós temos uma energia de 7 metros que nos separam um do outro no sentido do que nos cerca, né? Segundo a física quântica. Mas voltando para a questão das paixões afloradas ideológicas, politicamente falando, é quando a pessoa não tem a capacidade de compreender. Tudo bem, olha, o fulano ou ciclano foi condenado porque ele cometeu ato de infração, e se foi realmente comprovado, ele foi condenado. Aí aquela pessoa que ela é extremista, ela não aceita nenhum tipo de decisão. Foi absolvido. Aí a pessoal da esquerda já vem com 7 pedras na mão. O pessoal, seja lá qual for a ideologia política dela, se ela é da direita, da esquerda, teve problema aí com o pessoal da monarquia também, por exemplo, lá do que aconteceu aqui em Campos com um rapaz negro. Enfim, são problemas sociais que acontecem na estrutura que deveria toda essa inteligência emocional e intelectual vir da educação. Por isso que é um problema macro para 5.570 municípios no Brasil. Nós estamos em um país que é extremamente, podemos dizer assim, eu posso botar a palavra extremo, porque é extremamente ignorante, né? A culpa é do sistema. Temos um povo que lê um livro por ano, e olhe lá, isso levando em consideração em 5 a 10% da população que lê, fora aqueles que não leem. E o que tem hoje na internet é muito raso. Isso faz com que, na hora de votar, vota errado. Isso faz com que, na hora de opinar se ela é de direita ou de esquerda, ela nem conhece ela mesma e ela já disse que ela é de direita ou de esquerda. E quando ela defende algo, eu defendo a liberação da maconha, eu sou contra o aborto, e aí você pede, então defenda essa tese. Ela não consegue, porque ela não tem um repertório fundamentado em pesquisas, em conhecimento. Isso faz com que ela vá para qualquer vento que só para ela aceita. O Samuel costuma falar isso. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente, isso aí é exatamente o que aconteceu com Alice no País das Maravilhas. Isso aí é um ditado do gato que pela terceira vez viu Alice perdida ali e ela falou, eu quero sair, para onde é o caminho? E ele falou, para onde você quer ir? E ela diz, não sei. Então ele vai e diz, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho te serve. Então, nós estamos aqui com algumas pessoas aqui no PV, né? Eu tenho um listão aqui, então passei aqui. Estamos também... Dario Átila, Nilo Davidson Monteiro Peçanha. É jogador caríssimo. Como é que é isso? Átila, ele esteve comigo na minha primeira vez que eu vim candidato a vereador, né, em 2016. Depois voltei a candidato em 2020 e fui vice-presidente de partido. Enfim, ele estava com a gente aí na guerra na rua. Então, quer dizer, é uma pessoa muito... assim, importante aqui. Eu digo até mesmo que ele não é só ativista político, não. Ele defende muito a Baixada. É um rapaz que deveria ser visto com um olhar diferente, né? Trazido para perto. Aqui, ele acompanha a gente aí, tá cumprimentando o Petro. Inclusive, o Petro vai estar recebendo aqui a vereadora Tamires Rangel, né? Então, Petro é um cara que está se antenando bem aqui na programação da Aurora. Acho que a gente precisa estar compartilhando um com o outro. Eu tô com esse pensamento hoje, pensamento bom, né? Sim, sim. Tô saindo da minha casinha, que eu costumo dizer que eu tenho que eu sou autista. Ninguém é tudo, não é nada toda a vida, nem é tudo toda a vida, né? Tem que ter um movimento. Nós somos muitos, todos nós somos muitos em nós. Então, eu pego essa frase e digo, sou muitos em mim e todos se assentam à mesa comigo. Porque todos os dias você é um personagem. Você tem que sustentar esse personagem dependendo do ambiente. Exemplo, você vai no restaurante no Leblon, você tem que estar muito bem arrumado. Agora, se você vai, por exemplo, numa lanchonete num bairro de comunidade, você vai de chinelo. No seu Zé. Então, dependendo da onde você está entrando, o ambiente, ele comporta um tipo de eu diferente. Este eu vou tirar alguém de dentro de mim, que sou eu, que sou muitos em mim. Então, é com quem você quer falar? É com o eu pastor? É com o eu político? É com o eu acadêmico? É com o eu escritor? Então, você tem vários eus, cada um de nós, todos nós, até o mendigo de rua, todos nós temos um eu. Só que isso tem que ser desenvolvido. Maria Quitéria, salvo engano, que eu conheço 2 Marias Quitéria. Conheço uma que não é aqui da região sul, né? E conheço outra que é daqui da cidade. Mas eu acho que essa aqui não é daqui do Sudeste. Ela é lá da região Nordeste, salvo engano. Então, olha, vamos continuar. Josiel, para votar,
aperta ali, não é? Tem a enquete entra na nossa rede social, não é isso? Eu tenho um monte de gente falando, várias, vamos falar assim, eu tenho muitas pessoas que estão aqui falando comigo aqui. Sim. Depois eu vou, não sei se você tem aí também, mas depois eu vou falar de algumas pessoas que entraram aqui cumprimentando, falando, a Cíntia, eu vi o Chiquinho do Gás, várias pessoas que entraram aqui no meu PV falando sobre isso. Então as pessoas entram no painel do lado, não é isso? Para poder votar. Tem no Facebook, tá ali na enquete, né? E tem também no Instagram. Então vocês estão ligados aí no tema da programação, né? Continuem ligados conosco e participando. Então, eu não vou perguntar qual é a sua opinião, né? Mas você acha que é algo assim que periga, dependendo do resultado? Tem perigo? Há perigo? Olha, o perigo, na verdade, para quem não está resolvido, ele sempre existe. Para quem está resolvido, não. Eu vou pensar em duas formas. Vamos pensar em duas formas. Eu vou pensar na pessoa resolvida e vou pensar na pessoa não resolvida. Quem é resolvido, abre aspas, desculpa a expressão, não tá nem para o que tá acontecendo, porque tá resolvido e preocupado demais com a vida dela. Agora, peraí, você acha que quem tá bem resolvido não tá nem aí? Não tá nem pra política, porque ela tá tão bem resolvida que, de fato, isso para ela não precisa. Porque de verdade, tudo isso é assim, olhando por um lado filosófico, eu vejo tudo isso como realmente o teatro. O teatro da vida. É um teatro. Não tem jeito. Na minha opinião também, né? E outros podem ter outra. Exatamente. Cada um aqui pode ter a opinião que quiser. Exatamente. Agora, para quem é realmente ativista político e vive da política ou tem pretensão política, isso vai afetar diretamente partidos e municípios, isso vai afetar em diversos segmentos, desde os mais complexos e maiores, grandes empresários, banqueiros, ou seja, interesses grandes até chegar dentro dos municípios. Pode ser um avanço ou um retrocesso? Tudo que envolve ex-presidente, ao meu ver, é um problema de retrocesso. Exemplo, se você pegar países nórdicos, por exemplo, não vou nem falar Estados Unidos, Canadá, China, eu vou falar dos países Noruega, Suíça, Finlândia e Suécia. Exemplo. Pega esses 4 países e estuda eles. Como eles chegaram aonde eles chegaram. A maioria esmagadora, eu acho não, 100% deles, deram tudo que eles tinham, que eles podiam dar para a população em termos de educação. Você encontra em países como Noruega, por exemplo, o número de suicídio, de homicídio lá é praticamente zero. Tem países que você não encontra nem polícia na rua, não há necessidade disso. Por quê? Eles se entregaram 100% em tornar aquele país um país riquíssimo. E olha que eles não têm metade do que nós temos de território, quiçá de questão de produto de terra, o que nós temos em questão de fazer com que nós tivéssemos num país de primeiro mundo. O Brasil, daqui a alguns anos, né, nós não vamos estar mais aqui para ver isso, a nossa geração, mas as gerações futuras vão estar, o que vamos ter aí um cenário de briga pela Amazônia, pela água potável. O Brasil, daqui a alguns, não vou dizer que está muito longe disso acontecer, o Brasil vai ser o centro da Terra, de disputas, de guerras políticas, de interesse, já está. Tem a inteligência artificial que está tomando vários tipos de empregos, né, da pessoa humana, então quem não se qualificar realmente vai ficando para trás. E tratando de questão de interesses políticos, isso envolve várias questões. Hoje nós temos lá nos Estados Unidos Trump, então ele é a favor ele está do lado do Bolsonaro, porque ele é direito. Então, quer dizer, isso implica em vários tipos de problemas dentro da estrutura do próprio país, em exportar e importar, em acordos. Países como China, Rússia, países maiores, né, onde o Brasil ele tem acordos e tudo mais, já estão se manifestando também. Estão esperando o que vai acontecer hoje. Aí vai começar o burburinho no mundo, vou dizer assim, o que vai acontecer lá fora, internacionalmente falando. Você acha que cai o preço da ação da Bolsa, cai. Das ações da Bolsa, se Bolsonaro for condenado? Não necessariamente de forma efetiva, mas que vai acontecer alguma coisa ali, vai. Porque os economistas, se a gente parar para ver, a maioria deles
deles estão apontando para isso, né? Que vai ter realmente, enquanto todo país que está em conflito em relação a isso, porque, por exemplo, quem é da esquerda está torcendo que isso aconteça logo, que ele seja condenado e que siga o fluxo. Por causa da questão da eleição? Para a próxima eleição, porque para o poder se manifestar como soberano, você tem que já manter o próximo ano já garantido. E hoje você não tem ninguém que possa bater de frente com o Lula aqui no Brasil. Não há ninguém que hoje que tenha o poder, por exemplo, de tirar o Lula da presidência, né? Até cogitar aí alguns nomes, mas são nomes que são muito fracos ainda, politicamente falando, a nível nacional, e que realmente, para quem pretende botar alguém da direita, centrão, trazer para cá, vão ter que fazer ali um jogo de xadrez, que depois sabemos que nos bastidores isso acaba em pizza, mas nós, população, né, estamos atentos a tudo que está acontecendo, mas é aquilo que eu falei, quem está bem resolvido está se lixando para tudo que está acontecendo, mas quem politicamente vive disso precisa de uma resposta. Japona, Tag, Japona, dá sua opinião, o que você acha? Eu queria que Japona hoje estivesse aqui, porque eu tenho certeza que ele ia entrar, que ele é imparcial. Eu não vou dizer qual é o pensamento dele, mas já percebi, já catei. Japona, dá sua opinião. O que você acha que vai ser o julgamento hoje? Dá sua opinião. Boa tarde. Vou dar uma olhada lá em cima. A Adriana tá aí. Vamos cumprimentar o pessoal do Instagram, que o Instagram tá bombando ali. As pessoas estão participando, né? Tá ali, até uma pessoa ali, duas começou a me seguir. Seguir a TV Aurora, né? Tá. Então, tá legal. Segue a TV Aurora, tamo junto, misturado. Então tá ali, Nascimento, a Débora, o Edgar, a Andréia, a Mariângela já tava ali, a Rosemary, a Bia, o Washington, vai descendo. Eu vi aí o Egton Sardinha, o Pedro Giovanni, a Marilene, Luciana Lage, JP Ferreira, a Adriana, Rondinelli, Diego Japona, nosso parceiro aqui. Só que ele tá trabalhando de 15 dias, então, né? Então a Lúcia e a Regina. Bolsonaro será preso. Japona respondeu ali que Bolsonaro, então comenta a enquete aí, que eu vou te dar de presente uma consulta bônus, né, da nossa psicóloga, da doutora Andréia. Né, comenta, já a verdade já era para eu ter feito isso, vai ser muito legal. Se você achar de bem para você, conheça, e se você achar que não, você apresenta. A Lúcia Regina, boa tarde, Lúcia. Seja bem-vinda à nossa rede de comunicação Aurora, à nossa programação. Nós estamos falando de um assunto super atual. Tá aqui na rede, aqui abri o Instagram, sabe? Eu tirei muitas coisas de políticos do meu Instagram, só aqueles mesmo com quais eu interajo, que tem material, mas eu vi aqui, ó. Eu entrei na rede aqui, o Sóstenes Cavalcante, então ele publicou aqui, ó, Ministro Fux desmente a narrativa de Dino ao vivo. Eu não sei qual é a narrativa de Dino, mas Josiel pode baixar aí pra gente olhar, pra gente só saber um cadinho como que está aí. Eu vi que o Alexandre de Moraes, aqui ó, STF no depósito, aqui é outra coisa. O que acontece? Eu vi a narrativa de Moraes, né? Moraes, né? O ministro do Supremo. O Alexandre de Moraes? Eu vi, ele parecia estar bem embasado, né? Tá. Claro, né? Ele teve cuidado. Eles não vão levar um caso desse sem base, ele, né? Teve cuidado, embora eu sou de direita, politicamente falando, mas sou de forma imparcial, não sou aquele extremista. Mas Alexandre de Moraes, ele teve o cuidado, abre aspas, hoje de ler todo o relatório, né? Toda aquela tese que levaria até meio-dia mais ou menos, mas na verdade terminou 2h pouca da tarde, começou 9h30 mais ou menos. Ele deixou tudo bem explicado para que não fosse refutado. E se fosse, ali estaria, abre aspas, as provas, segundo o que ele narrou desde 2021, cada tentativa, cada tipo de live, reuniões, enfim, publicações que foram feitas
em jornais e por aí vai. Então, claro, embasado sobre tudo que ele teve como provas, né, conversas, escutas, materiais recolhidos, enfim, ele já está aí caminhando, podemos dizer, aí para 100% de prisão mesmo para o ex-presidente Bolsonaro. Eu não vou aguentar, vou perguntar. Para onde você acha que isso caminha? Olha, isso vai caminhar com certeza para um país, podemos dizer assim, se manter a esquerda ali, com certeza nós vamos ter podemos dizer, um retrato da Venezuela aqui daqui a algum tempo. Não tem jeito. Isso aí é fato. Acha que... Daqui a algum tempo acredito que sim. Não agora necessariamente, porque existe todo o processo. Você não chega a lugar nenhum do nada. Você planta para chegar lá. Direita. Olha, ele defende a direita, né? Mas ele tá, inclusive, ele é de direita. Ponto. Aí, ó, Átila deu ali a opinião dele. Vota na enquete aí, Átila. Bolsonaro tá sofrendo uma perseguição política. Acredito que ele será absorvido. Aí ele foi ali e botou de novo. Boa tarde, Japona. O Átila cumprimentando Japona. Bolsonaro tá sofrendo uma perseguição política. Acredito que ele será absorvido. A Átila votou 2 vezes. A Átila também é uma das pessoas. Depois você me lembra, Josiel, quem é que ganhou a consulta da Andréia? Gente, quem ganhou uma consulta dessa, a consulta dela não é, né, mas tão acessível. É uma pessoa, assim, relevante mesmo. E eu senti hoje de estar distribuindo, né? Participe aí da enquete para vocês aí receberem aí esse bônus, mas o Átila acha que é perseguição. E você, concorda? Olha, se for olhar para o pensamento de perseguição política, se eu fosse me fechar numa caixa, eu diria que sim. Se eu for olhar pelo lado filosófico, se eu olhar pelo lado filosófico, essa perseguição da direita para com a esquerda é a mesma que acontece da esquerda para com a direita. Então essa perseguição, esse fla-flu sempre vai acontecer. Então qualquer deslize, qualquer deslize que a esquerda desse quando o Lula estava na presidência, nossa, esquece, a direita ia engolir. É o que está acontecendo agora com a direita. O que acontece é que a esquerda agora está fazendo toma lá da cá. Então agora é minha vez. Tipo, crianças, adultos infantilizados. E querendo ou não, eu tenho minha convicção de que o Supremo Tribunal, por exemplo, estava conversando com algumas pessoas, inclusive com o José hoje pela tarde, que eu sou contra um ministro do Supremo ser nomeado por presidente. Eu sempre fui contra. Eu achava que deveria ser de qualquer outra sorte. Exemplo, de repente existisse ali um tipo de votação pelos juízes, né, que nomeassem esses ministros, né, e que eles tivessem carreira jurídica mesmo, não só fosse o cara é advogado, o cara foi ministro daqui a colar, não, mas que ele tivesse uma carreira jurídica, né, para depois então passar por, claro, vários tipos de experiências, e aí depois ele ser nomeado juiz do Supremo da maior corte do país. Inclusive a Constituição já está aí cheia de toda retalhada, né? Nós temos aí emendas constitucionais, temos PECs e por aí vai. Quando você vai ver a Constituição da época já está toda remendada. Talvez seria, isso já é um problema já político para ser discutido com os especialistas. Talvez seria o momento de atualizar a própria Constituição e parar de ficar fazendo tanta PEC, tanta emenda ali e talvez, quem sabe, fazer uma nova Constituinte. Fazer para os dias de hoje. Porque tem muita coisa ali que está ultrapassada e tem que ficar toda hora fazendo remendas. E aí, quando você vai ver o que foi preparado originalmente, já não existe. E sem falar que no campo jurídico, quem mexe com isso sabe, existem vários tipos de possibilidades quando você é condenado em primeira instância, de repente vai para a segunda, antes de chegar no Supremo. Por exemplo, para problemas assim, que cabe recurso, porque as leis, né, que nós temos no nosso país, elas existem possibilidades de vertentes de defesas. Então tem muita coisa ali que causa, por exemplo, uma certa, não vou nem dizer jurisprudência, mas quando você pega
um problema. O próprio Supremo tem várias vezes, isso daí já aconteceu dezenas de milhares de vezes. Um problema que é julgado pelo Supremo. Foi julgado há um tempo atrás o mesmo problema e foi dado uma outra tomada de decisão. E aí vem rezar a jurisprudência, diz que tal, já tem um problema ali resolvido. Então todo mundo vai votar sim quando o problema for esse. Aí daqui a algum tempo acontece o mesmo problema e a votação é diferente. Então quer dizer, tem muita coisa no campo jurídico que tem que ser analisado. E aí até começar a mudar isso daí, existe um interstício de envergadura tão grande que você não consegue medir o que é certo e o que é errado, senão por interesse. E aí quem é que vai determinar isso? São mãos de ferro. É aqueles que dominam o povo, aquele que domina os interesses, tanto dos banqueiros, que é dos próprios políticos, né? Você pega a Câmara dos Deputados Federais hoje, muito deputado federal sequer conhece leis. Eles lá dentro que vão começar a conhecer. E aí esses camaradas, eles têm que ficar toda hora fazendo leis para poder depois ser aprovado e entrar aí como algo finalizado. Aí daqui a algum tempo aquela lei é substituída por outra. E aí, quer dizer, daqui a pouco você vê no âmbito jurídico, quem faz direito hoje sabe que toda hora tem que ficar mudando, compra um livro, depois tem que comprar outro porque tá atualizado. O VRAD, eu tenho 5 VRAD. Fazendo direito. Minha casa, por exemplo, eu não sou advogado, nada disso, mas minha casa hoje tem uma biblioteca onde eu tenho mais livros de direito e de filosofia do que qualquer coisa. Então, quer dizer... Você tem mais direito e filosofia? Eu tenho mais livros de direito e filosofia. Lá em casa. Eu falei com você, não tô juntando aqueles livros pra mandar pro presídio, mas rende. Mas tem muito, mas muito. Nilo, eu fiquei com problema de coluna porque eu mudei as caixas de livro. Porque assim, como palestrante, eu dou palestra para empresas, né? Uma separada lá. Porque eu dou palestra para empresas, para instituições. E essas palestras são para melhorar o projeto deles, faturamento, ticket médio, melhorar a questão dos funcionários. Então, preciso estar sempre lendo. Então, em média, aí a gente precisa estar lendo todos os dias livros de qualidade para trazer conteúdo interessante para quem ali está. Então, aqui tá a pastora Eleni, lá de Vitória da Conquista, lá da Bahia, lá da nossa missão. Falei pra você que eu tenho um trabalho missionário no país, né? E fora do país, a rede de missões, fora outras coisinhas, né? Eu tenho várias vertentezinhas que, né? Quando eu sento na mesa, sento... Inclusive, fizemos uma palestra numa denominação religiosa, numa igreja, onde levamos conteúdo gratuitamente para aqueles presentes e dali as pessoas saíram dali satisfeitas. Por quê? Porque elas saíram dali com oportunidades de prosperarem. Então, uma outra pegada, isso aí. Então, o que acontece? Nós somos uma missão nacional e internacional, nós somos várias denominações juntas. É difícil isso, né? Então, são várias pessoas de várias religiões ou não religiões que estão ali dentro daquelas missões, né? Que se encontram via online, ou se encontram em congresso e outras situações e vão orar junto, são humanitários. Sim. Nossa missão, ela é humanitária, ela é um organismo humanitário, né? Ela está em várias vertentes, mas sobre a liderança espiritual de Cristo. Mas também somos religiosos, né? E também temos aí a nossa missão de portas abertas, né? Da igreja de rua, a igreja territorial, que tem que estar, de nós sermos templo, tem que falando um pouquinho da missão, porque muitas vezes as pessoas vão ver pessoas me cumprimentando de vários lugares do país, e não conseguem entender, mas é isso, é o nosso trabalho que nós fazemos, né, pela família, pela sociedade, né, tem que ter esse pensamento positivo, né, hoje, o que é o governo, né, o governo, você falou um teatro, muitas vezes, é um teatro, mas essas coisas, independente de direita e esquerda, eu penso que são pessoas que vão tão fundo no negócio que isso é pior do que uma guerra. Sim, muito pior. Isso é pior do que uma guerra, porque isso afeta a vida, a mente, afeta de uma certa forma até a segurança nacional. Isso é a minha opinião, porque as pessoas estão engajadas em 2 grupos, ou não é? Sim. Você acha que num barzinho não dá briga, não? Sim, sempre dá. Hoje não é dia da briga do barzinho, não, Josiel?
O cara tá meio alterado, um é direita, outro é esquerda. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Sim, e esse problema aí ele é recorrente para todos os tipos de segmento de pertencimento. Você tem que ter o pertencimento, mas de forma equilibrada. Se você tiver um pertencimento aflorado, você sai realmente para a violência. E aí você não respeita o espaço do outro. Eu posso até concordar com o que você fala. Não preciso concordar com o seu jeito de pensar, mas o respeito. Então eu tenho que respeitar. Agora, o problema todo é quando você pega uma estrutura que você pegou na mão. Você agora é um deputado federal, você agora é, sei lá, um deputado estadual, você é um senador, você tem poder na mão. Um vereador, um prefeito, você tem poder na mão. Até onde esse poder pode te levar? Até aqui e acolá. Pronto. Aí você entra em vários tipos de esquema que existem, não tem jeito, vários esquemas. A estrutura, né? Nossa. Desde Portugal. Já tá tudo organizado. Você já entra lá, quando você entra lá, já sabe, olha, você tá novo aqui, já tem aquela conversinha nos bastidores. Acontece desse jeito, é assim que funciona. E aí não tem jeito, você querendo ou não, direto ou indiretamente, você já está envolvido. Ali já existem divisões, desvios de verba daqui a colar. Isso se dá para todos, direita e esquerda. Então eu sou um homem particularmente morto, tecnicamente morto, por não acreditar em quase nada que existe. Por ser filósofo, talvez, não sei. Mas o meu estranhamento para com o mundo é justamente isso. O que era para estar certo, está errado. E tem muita coisa que era para estar organizado e está desorganizado, mas parece que eles fazem isso de propósito. Então, quando eu falo que são crianças infantilizadas, sabe por causa de quê? Você fala assim, poxa, o meu amigo, meu melhor amigo de infância está aqui comigo, só que ele é Vasco e eu sou Flamengo. Quando a gente vai para o Maracanã, aí lá ele tá do outro lado da arquibancada, lá fora, quando a gente tá saindo, sai a briga entre as torcidas. E ninguém de forma racional pensa. É tudo na emoção. E aí daqui a pouco você vai e mata teu próprio amigo. E você nem sabe o porquê. Eu acho que o povo que quer que Bolsonaro seja absorvido tá vencendo, porque tô vendo que as pessoas estão, né, falando ali. Ali entrou agora o Carlos Alberto, a Janine. Ali é o Sérgio, né? Sérgio que quer todo mundo conhece Sérgio, né? Sérgio é aquele que quando senta na mesa, senta várias vertentes. O Sérgio policial, o Sérgio dono de buffet, o Sérgio dono de escola, o Sérgio fotógrafo, sim, Sérgio amigo, o Sérgio que dirige aí fora, entendeu? O Sérgio várias vertentes. Sérgio aqui na TV Aurora, eu tenho muita vontade, Sérgio senta aqui com a gente na bancada, né? Porque muitas pessoas, eu sinto que é o que você falou. Quem está ocupado, eu concordo com isso, com a sua própria vida, muitas vezes não está muito ligado no que está acontecendo hoje. Sim. Né? Mas eu ainda, assim, quando eu olho de longe e vejo tanta coisa que aconteceu, sim, e tanta coisa que a gente não esperava que acontecesse, né? Um governo julgando o outro e todos dois sendo julgados. E isso é ruim. Vamos combinar, vamos pensar por aí. José, não tem uma matéria atualizada aí num Globo, no Estadão, não, para saber como é que tá indo o julgamento até agora? Vamos botar um audiovisual enquanto o Nilo comenta aqui. Não, mas como tá indo? Como tá indo? O que as pessoas estão falando? O que as instituições estão falando? Né? Que é ao vivo. Né? O Flávio Moreira, o Martins está ali, a Eleni está acompanhando conosco aqui, lá de Vitória da Conquista. Compartilha aí, missionária, compartilha para nós. Quando vocês olham, que eu estou olhando aqui, eu estou olhando opiniões, as pessoas que estão me cutucando aqui. Né? Então, Nilo, eu assim, quero até te agradecer, porque você, enviado de Deus mesmo hoje, a gente não corre, e você está trazendo tantas informações. Você é uma pessoa tão humilde, humilde que eu digo assim, humilde do seu eu, da sua essência, que você transpassa para mim, né? Tanto conhecimento, ficou conosco aqui tanto tempo aqui na bancada. Eu falo para as pessoas que deveria isso ser universal, né? Como Immanuel Kant dizia, age de tal forma que a máxima de suas ações seja vista como algo universal. Mas na realidade, assim, por onde passamos, deveria ser assim, por onde passo, deixo o melhor que é em mim. Se não me viste passar, foi por não me perceber nem sentir com o coração. Deveria ser assim. Gente, como que eu tenho dificuldade de aprender
aprender esses caras. Você vê que segunda-feira passada, eu tive uma aula de filosofia de um mestre. Na verdade, ele não deu sobre filosofia, não. Deu sobre as questões das cidades. Sim. Cara, mestre. E eu esqueci o nome. E ele ensinou muito. E eu não esqueci o nome do cara que ele ensinou. O que escreveu o livro do suicídio. Fala aí. Assim, eu vou falar um pouco rapidamente a importância da leitura de filosofia por conta disso. O repertório dela não se dá só com as palavras, mas na construção de pensamento, né? A construção de pensamento também ela acompanha a questão do seu dia a dia, onde quer que você vá. Para aí, aqui, ó. Sai, só um momentinho. Saiu ali, Moraes vota pela condenação de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de voto. Mais 7 como? Não, os outros 7 condenados por tentativa de golpe. Bolsonaro é mais 7. Dá pra puxar no jornal aí? Depois continua agora. Então, a filosofia... Constituição do pensamento. Então, a construção de pensamento filosófico, quando você lê filosofia, que não é fácil, mas você tem a construção, e aí isso implica no seu melhor desempenho no trabalho, em todas as instâncias da tua vida familiar e por aí vai. Por quê? Porque você consegue se organizar no turno enquanto vida, de sorte que você consegue resolver problemas complexos com mais flexibilidade, você consegue ter um raciocínio lógico mais rápido, você encontra soluções em pontos cegos que outros não veem. Por exemplo, até a questão financeira. Botar pra pensar, né? Sim. Exemplo, a esquerda, pensamento de esquerda. Botar pra pensar. Pensamento de esquerda, trabalhe de carteira assinada pra você ter uma apoentadoria, tem ali o Bolsa Família pra quem não tem. É pensamento de esquerda. Caixinha, de um lado e de outra caixinha. Pensamento de direita, seja rico. Ponto. Abra o seu próprio negócio, seja empreendedor. Mas será que é só isso? Não é só isso. Isso é assim, botando bem genericamente falando. Ali, Amaral tá ali, Ricardinho, Ricardinho tá ali. Ricardinho, seguindo só um momentinho, Sim. Que eu dou uma cortadinha e volto. Carla 4466, a Simone, a Andréia lá do Álvaro Alvim tá ligada aqui também, o Hector Sardinha, o Pedro Giovanni, a Ler, né? A Lê Oliveira tá ali. Então, gente, vota aí. Quer dizer, o Moraes já tá votando. Mas você acha que o Bolsonaro vai ser condenado? Eu acho que se ele for condenado, vai recorrer depois, é claro. Sim, né? claro, com certeza. Então, a filosofia, ela nos coloca para pensar, né? Sim, em todos os aspectos. Não consigo, até mesmo a questão financeira também. Por exemplo, quando eu dou consultoria financeira para os meus clientes, ou até mesmo vou fazer uma palestra, treinamento de equipes, eu falo, quanto tempo, um cliente, por exemplo, quanto tempo você consegue levantar 10 mil levando a vida que você leva? A pessoa, vou levar 1 ano, 2 anos. Não, 10 mil você se levanta ele em 2 horas, 3 horas. Como assim? A gente cria, nós criamos projetos para cada tipo de realidade. Nós ajeitamos a vida daquelas pessoas na palestra que nós damos, ou no treinamento de equipes e tudo mais, projetos de ONG. Por exemplo, eu sou do Complexo do Alemão, sou nascido em Campos, mas fui criado no Complexo do Alemão. Nessa última semana fui convidado por Marilúcia, a Lulu, no caso o nome dela é Marilúcia, para poder dar palestra em 2 escolas lá no Complexo do Alemão, por ser uma referência para a comunidade. Qualidade de vida, né? Por quê? Porque eu saí de lá e consegui vencer. Então, eles têm como uma referência lá dentro. Então, eles falam, vem aqui e você vai dar uma palestra em 2 escolas. Inclusive, aproveito o ensejo aí, aqui, se me permite rapidamente. Não, rapidamente não, nós temos 1 hora aí. Você que tem a sua instituição, seja religiosa, escola ou outras instituições, é gratuito. É gratuito a nossa palestra, tá? Porque lá nós entregamos depois a vocês algumas soluções, ponto. Então, para finalizar esse raciocínio da direita, no sentido de prosperidade, quando você pensa fora da caixinha, o dinheiro, por exemplo, a quem precisa de dinheiro, é muito simples. Ela consegue fazer alguns tipos de mudança de mentalidade e a partir daí, a mudança da mentalidade traz a prosperidade. Porque a prosperidade tem nada a ver com você ser rico. Ela tem a ver com outra coisa. Gatilho é outro tipo de situação. Você subir de nível, sair do nível da escravidão voluntária, que é o que nós temos hoje em massa no país, a questão da CLT, pessoal correndo atrás de Bolsa Família, tá tudo bem.
Mas aquela pessoa que tem um afã em ter uma qualidade de vida, poder viajar, poder passear com a família, poder dar... Isso aí já é uma outra qualidade, que isso foge ao âmbito político, porque os políticos, abre aspas, estão se cagando pra população. Eles querem o voto. Ricardinho Amaral, lá do São Mateus, meu amigo mesmo. Nós crescemos no mesmo bairro, estudamos na mesma escola, irmão do Dr. Joaci. Crescemos, estamos aí na terra, trabalhamos na mesma empresa, Prefeitura Municipal de Campos. Ricardinho, e aí? O que você acha aí desse evento aí político acontecendo no Brasil, que é a eleição? Você acha que ele será condenado? Né? Já começou lá a votação, o Moraes já votou votou pela condenação de Bolsonaro e mais 7. Quem serão esses 7? Quem são, Josiel, esses 7? Dá uma abridinha aí pra nós, aí, esses 7, porque nossa programação, ela quer trazer essas atualidades, né? Falar a atualidade. Sabe o que acontece? Isso tá na minha mente. Você tem toda a liberdade de falar e eu aprender alguma coisa além daquilo que eu acho, né? Deixa aí pra gente. Eu penso que as pessoas, elas quando falam não gosto de política, é porque elas querem falar assim, eu não gosto de falar mal dos outros, porque principalmente a gente que vive aqui, né, numa cidadezinha de interior conservadora, ela fala muito, quando vai falar de política, fala mal. Fala de pessoas, e falar de política, você que é filósofo sabe muito bem disso, que falar de política não é falar de pessoas, né? Política são ações, sim, né? Em prol de outros, né? Como você falou antes aqui, eu tô ligada no telefone, mas tô ligada que você tá falando. Política são ações executivas e administrativas que, se tropeçar, vai ser julgado depois. Não é isso? Sim. Não falar, não agir, na manipulação do poder, não é isso que está sendo julgado? Sim. No extremismo, muitas vezes, tem pessoas que estão presas, muitas vezes, no extremismo do entusiasmo, né? Sim. Eu já participei no país de diversas mobilizações, né, enquanto presidente de sindicato, até em Campos mesmo, nós já paramos pontes, essas coisas todas, mas tem debaixo de uma legalidade, né? Se passar dessa legalidade, vai responder, e aí fica aí as brechas, não é? Não se trata isso aí de brecha política, ou do pensamento do poder, do muito poder, eu posso fazer o que eu quero. Poder dependendo de qual tipo de poder, esse poder pode ser bom ou ruim. Então, o próprio exemplo que nós damos sobre isso aí é aquela questão que você acabou de falar, que as pessoas, elas não querem tocar no assunto política porque ela demoniza de alguma forma ou de alguma sorte. Só que eu acredito muito na questão também das pessoas, se elas não têm um interesse em política, é porque elas de fato estão decepcionadas, né? Novinha agora, dá uma volta lá em cima um bocadinho, que às vezes tem algum... quem são os réus? Minha direção aqui, minha produção aqui já colocou. Os réus são Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Alexandre Ramagem foi candidato agora. Sim. O Ramagem, né? Muitas pessoas votaram nele. Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o ABIN. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-segurança do Distrito Federal. Augusto Heleno, ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, candidato a vice de Bolsonaro na chapa de 2022. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Isso é política ou isso é realmente uma atitude? Isso é um movimento político, mas isso foge do movimento político?
Isso aí, na verdade, ainda acontece. O próprio Lula tem esses daí. Podemos dizer, vamos botar os discípulos, né? São os homens de confiança, os cargos de grande patente, por aí vai. Tirando o Cid ali, que era mais o Mauro Cid, que era mais aquele, podemos dizer, o que leve traz, o restante ali, todos eles tinham poder, até certo ponto, para poder articular aqui a colar, facilitar alguma coisa ou não, isso no crivo do sentido do que o Alexandre diz, tá? Lembrando que eu trabalho aqui, a minha fala é imparcial, mas levando em consideração... De coração imparcial. Levando em consideração tudo que cada um deles, abre aspas, fizeram, porque segundo o que foi dito hoje por Alexandre de Moraes, citou cada um deles, e aí, claro, obviamente a defesa vai relutar e vai fazer ali a sua defesa, ainda só que a maioria deles ali eram homens de alta confiança, que é o mesmo que Lula teve, quando ele foi condenado também. Peraí, foi. Aconteceu mesmo. Não, foi. Só que o Zé Disseu, todos aqueles. O Lula teve vários, ele não fez nada sozinho na época, mas só que o problema todo é que eles arrumaram um jeitinho, né? Podemos dizer assim, para poder trazer ele de volta, né? Agora, levou direto pro Supremo, não passou nem pela primeira e segunda instância vários deles, e aí tá já sendo condenado direto. Ricardo Amaral, vou compartilhar aqui no grupo no grupo que eu tô. Ricardo Amaral tá falando ali que tudo em nossa vida gira em termos da política. Você concorda com isso? Exatamente. Politicamente falando, porque a palavra política não quer dizer polis só não. A palavra política vem da palavra polis, né? A polis quer dizer o domínio, né? O domínio sobre alguma coisa, sobre uma terra, um território. Então isso se dá pra tudo. Na sua casa você faz política, no teu trabalho você faz política, no teu casamento você faz política. Tudo gira em torno de política. Parabéns pelo comentário, Ricardo Amaral. É isso mesmo. Tudo, inclusive a nossa vida, o nosso convívio social. Quando nós saímos dos bastidores de nós mesmos e entramos na presença do outro, no mundo teatral, nós representamos alguma coisa. Então, no ambiente que você entra, você vai ali fazer política. Porque você vai dialogar, você vai conversar, você vai trazer os seus problemas, você vai ouvir o problema do outro e você vai tentar trazer uma solução. Isso se dá no âmbito da palavra política. Eu posso te ajudar ou você pode me ajudar? Então, vamos ver aqui. Você é meu amigo, eu vou te ouvir, você vai me ouvir. Nas amizades, política, parabéns, porque a polis está em tudo, não tem pra onde fugir. Nilo, e vou te dizer uma coisa que ele ainda, o Ricardo, ele falou, mas não falou na enquete não, né? Ele só falou mesmo ali, mas ele se manteve. Eu acompanhei muito a direita na eleição do prefeito de São Paulo. Eu entrei ali acompanhando ali, porque São Paulo é uma cidade muito grande. No caso, Pablo Marçal? Eu acompanhei o Pablo Marçal e acompanhei também a esquerda, que veio ali representado pelo PCdoB, se eu não me engano, né? Esqueci o nome do candidato do PCdoB, eu gravei, Pablo, que você falou aí, e comecei a acompanhar todos os comentários. Você diz o Boulos, você quer dizer o Boulos. O Boulos. Eu acompanhei todos os candidatos e comecei a acompanhar todos os candidatos. Da direita, da esquerda, as falas, todos os comentários do pessoal da imprensa tecnológica, né, para saber como que eles pensam, como que é o contraste. Aí eu comecei a ver que Bolsonaro não é a direita. A direita, talvez Lula seja mais à esquerda do que Bolsonaro seja à direita. Porque a direita são várias pessoas com vários pensamentos que, quando eles têm que bater ali um no outro, eles batem. Sim, um a no direita, outro, na verdade, ela adotou. Na verdade, a direita adotou o Bolsonaro. Adotou ele porque ele tinha uma inclinação aos pensamentos de direita maiores do que os outros candidatos. Então, ele já vinha com um tipo de pensamento mais voltado para a direita. Embora muitos ainda relutam, e assim, no sentido politicamente falando, que ele é defensor do regime militar e tudo mais, porque ele
mexe muito com essa questão da segurança pública. Ele já trabalhou dentro ele já foi, né, na verdade, do Exército e tudo mais, então ele tem mais essa inclinação. Só que até então, quando acolheram ele, a direita acolheu ele fez o que tinha que fazer, pelo que até então ele tinha... Claro, lembrando que ele pegou um país ali dentro da pandemia, né, podemos dizer assim, praticamente, e teve várias dificuldades, não defendendo nem A nem B, mas pensando por esse lado, né, qualquer prefeito, qualquer vereador, qualquer mandato aí de governador, deputado estadual, dentro da pandemia realmente foi muito complexo, muita coisa ali realmente se perdeu, não tinha muito o que fazer. Mas, enfim, eu acredito que o Bolsonaro, ele aceitou na época vir, por causa que realmente já estava polarizado, então realmente era o melhor que a direita tinha para apresentar. Com isso, vamos dar uma complementadinha aqui, vamos ver quem mais entrou aqui. O Amaral tá ali, né, a Lê, a Eleni tá ali, a Raquel, a Kelly Raquel, o Souza tá ali. Então as pessoas continuam aqui participando conosco no Instagram, participando comigo aqui. Quando vocês me veem aqui, gente, é recadinho que o pessoal tá deixando aqui. Depois eu vou ler um recado aqui do Zé Ornes, que ele trabalha com um grupo de 18 a 40, você deve conhecer esse grupo. Eles têm um evento dia 28 eu vou ler aqui para vocês depois, mas você acompanhou bem o assunto, tô vendo que você tá bem dentro do assunto. Eles já devem ter um candidato. Já, porque sabe que com isso... Eles estão... E a direita deixa de votar? Não. Na direita? Não. Você acha que isso fortalece ou enfraquece? Para a direita isso enfraquece, mas só que agora eles vão ter que começar a dependendo de tudo que vai acontecer hoje, né? Eles já vão começar a se preparar pro próximo ano. Já estão, na verdade, né? Mas partindo do princípio, isso na minha mente, gente, eu não sou aqui mesmo o cara que entende política, não sou eu, né? Eu sou a mulher que dá pitaco aqui, às vezes, mas partindo do princípio que direita é direita, esquerda é esquerda. Quem é direita não passa pra esquerda, não é isso? Nem sempre. Você acha que pode agora? Sempre eles acontece. Podem ter o entendimento que houve erro e que foram condenados pela justiça, então não vota mais na direita e não vota em ninguém? Aumenta o número de votos nulos. Isso aí você tratando em questão, sim. Aumenta. Sim. Ou então potencializa a direita achando que Bolsonaro foi injustiçado, pode acontecer também. Ou pode acontecer de algumas pessoas falarem, não, a esquerda tá certa, agiu com transparência. O que você acha? Isso daí vai depender muito do momento, que o brasileiro ele tem uma memória muito curta e também é pela velocidade de informações. José, eu convidei a pessoa certa, né? As pessoas elas têm uma memória curta, porque assim, de tudo que é conversado, seja numa palestra, numa escola de sala de aula, você só consegue absorver 10 a 20%. Eleni vai ter virada Bolsonaro, a Eleni tá lá. Então, você não consegue absorver tudo que é falado. É impossível. Então você só pega momento épico. E aí o que fica? A memória daquele momento épico, que foi o momento ápice daquele instante. Numa fração de segundo. Você acha que eles esquecem? Todo mundo esquece. Não é questão de esquecer. O que fica de tudo? Numa fração de segundo daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido. Isso é o que fica. Olha só, o Nilo, ele bota a gente pra pensar. Sim, olha, por exemplo, uma fração de segundos daquilo que nunca mais voltará a não ter acontecido. É o que fica. A gente esquece principalmente as coisas boas. Aí vamos pensar politicamente falando. Chega o 2026, momento de eleição. Aí até lá já se organizaram, a direita e a esquerda já se organizou. E muitas das vezes o brasileiro que condenava, por exemplo, lá atrás condenaram o Lula, são os mesmos que hoje defendem ele. Muitos que defendem ele hoje. Porque esqueceram do que ele fez. Agora, a questão do que está acontecendo com o Bolsonaro para o ano que vem, com certeza, isso daí vai acontecer aos montes. Principalmente para quem está precisando e necessitando ali de uma suposta, né, mão amiga. Então, é claro que sempre vai ter esse tipo de evasão. Então, acha que não potencializa, não vai bater no sangue daquele povo todo que veste amarelo. O que vai acontecer com essa galera aí é que eles mesmos vão começar agora o burburinho de criar um novo candidato e tudo mais. Esses daí são os ativistas, esse aí é o povo ativista. Mas se você pegar o ativista brasileiro, desde a academia aos intelectuais, às universidades e faculdades, você vai pegar esse povo que pensa, que raciocina, são os que vão votar
por exemplo, já estão pensando em quem vão votar. Agora, a população das comunidades, a população das grandes metrópoles, as pessoas que moram em vilarejos, favelas, essa galera que não tem tempo nem para respirar, trabalham 12 horas por dia, pegam 2 ônibus para poder ir para o trabalho, chegam em casa com tem uns que trabalham até 15 horas ou mais, chegam em casa extremamente cansados, não sabe nem o que está acontecendo. Essa galera já vai ser, com certeza que vai votar, é aquela galera que vota no oba-oba. Quanto que eu vou ganhar? O que vai me dar? Ah, não vou votar não. Claro, a rejeição pode ser maior ano que vem. Pode acontecer de ter uma rejeição em questão para voto. Eu não voto nem A nem B, por causa de tudo que aconteceu. Porque, como eu te falei... Vai ter mais voto nulo. 1986... Então pode ter um terceiro presidente aí, de 1986, que passando por Sarney, aí depois indo para Collor, impeachment. Aí beleza, depois veio Itamar Franco, Plano Real. Aí veio Fernando Collor. 2 vezes Fernando Henrique, 94, 98. Quando o Fernando Henrique sai, em 2002 pra cá, todo presidente que entrou teve problema com a justiça. Todo. Lula, Dilma, Temer, todos tiveram algum probleminha. Então, quer dizer, e agora o Bolsonaro. Então, isso faz muito mal ao país. Quem tem memória longa, né? Eu, por exemplo, lembro dos meus 1 ano e meio. Eu lembro do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos. Eu lembro da fisionomia do meu pai chegando em casa. Eu falo pra minha mãe isso, a minha mãe fala... Quer dizer que isso não mexe no sentimento profundo. A galera não tá nem aí, porque isso é muito de momento. O resultado do jogo. Muito de momento. Isso se dá principalmente nas eleições municipais. Mas quando se trata de eleição nacional, que pega presidente, senador, deputado federal, estadual e governador, quando pega esses 5, nossa, aí o pessoal vai pegar aí o máximo. Claro, eles vão apanhar o que puder. Essa população trabalha mais porque já estão acostumados. Interesse. O que eu vou ganhar se eu votar no fulano, no A, B ou C? Então isso daí, quando é municipal, é uma febre. Todo mundo vai ali porque vai querer molhar a mão em alguma coisinha. Quando é uma eleição já para presidente, deputado estadual, federal, aí dependendo do município, dependendo das circunstâncias, tem gente ali que já está preparada para molhar a mãozinha dela também. O brasileiro, infelizmente, tem isso, porque é um povo escravo de um sistema que realmente escravizou eles. Eles já aceitam. É uma servidão voluntária, como dizia Etienne de La Boétie no livro dele, servidão voluntária. Não quer. Libertei 1000 escravos, teria libertou outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Entendi. É isso que nós precisamos, sabe, Dil? Nós precisamos parar e refletir no nosso momento, né? Da nossa responsabilidade com tudo. Somos o viajante, mas ao mesmo tempo nós somos a viagem e até o próprio caminho, porque somos nós que decidimos Sim. por onde vamos, por que vamos e para que vamos. Exatamente. Né? Então, nós não seremos terceiro mundo se nós não sairmos de dentro das caixinhas. Exatamente. E os outros também parar de nos olharem como caixinhas. Sim. Né? A pessoa hoje em dia, ela não sabe nem do que ela é formada. O corpo dela é formado do quê? Aí muitas das vezes eu estive conversando com uma pessoa que ela falou que ela tá com ansiedade. E conversando com ela, eu falei, qual a sua idade? Ela, tô com 44. Falei, tudo bem, 44 anos, já de repente você tem aí uma certa expertise de vida. Mas você teve a sua primeira depressão na adolescência. E agora na sua idade... primeira maturidade e a segunda maturidade depois de 55. Então, tudo isso daí é porque você não sabe nem do que você é composto. Somos átomos, tudo vem e depois dentro dos átomos tem elementos, até chegar ao vazio quântico. Se você não souber quem você é, o que você está fazendo aqui, você vai começar a aceitar que alguém modele você para você seguir direita ou esquerda, você ser disso ou daquilo, mas você não tem identidade. É irritante. Eu só não digo que eu não gosto porque eu não concordo que ninguém mexa com meus sentimentos externamente, ainda Sim. mais alguém que não está preparado nem para me conhecer. Tipo assim, você passa, eu estou sentada vamos supor, perto de um botequim conversando com 2 pessoas de monturo. Pessoas que estão em degradação social. Você vai pensar que eu estou conversando o que com elas, estou fazendo o que ali? Vai passar, dependendo da pessoa, um monte de coisa na cabeça dela. Vai dizer, dependendo do condicionamento dela. Nem vou chamar ela nem de missionária, nem de nada. Exatamente. Mas mas você que me conhece, sabe a minha cabeça, Sim. você vai achar que eu tô fazendo o quê ali?
tá fazendo um tipo de trabalho de evangelização, trabalho social e por aí vai. Uma recuperação, um convite. Me interagindo com aquelas pessoas para elas não pensarem que eu sou cristã, que faz acepção, gente, que não entra em Samaria. Olha, né? isso aí que você me falou agora. Porque aconteceu isso comigo, né? Acontece. Você vai passar, você vai me ver num mundo de... Você nunca vai me ver assim, ó, sentada, não tô fazendo nada, vigiando. Você vai me ver fazendo alguma coisa. Você acredita que uma moça, uma senhora de idade, agora, poucos dias atrás, semana passada, próximo ao calçadão aqui do centro, eu estava andando ali, vindo para o trabalho, na época, no dia ali, e ela chegou perto de mim e ela tinha fisionomia de moradora de rua. Ela parou perto de mim e aí ela foi e me perguntou simplesmente assim: aonde fica o Banco Santander aqui? Aí eu fui explicar ela, olha, é ali, tal, explicando a ela. Ela, poxa, moço, muito obrigado. Ninguém quis parar para poder me dar essa notícia, essa informação. Aí veio e me abraçou. Aí eu falei para ela, você sabe por causa de que eles fizeram isso? Porque para eles julgam a senhora pela vestimenta. Exemplo, Rio de Janeiro, você pega uma roupa, amassa ela toda e anda no calçadão do Leblon. É moda. Anda com aquela roupa na comunidade lá na favela. Você é largado. Você pega um blazer com um casaco, coloca uma gravata. Chega no shopping. Você chega no shopping. Chega com gravata, com um blazer desse daqui, na Zona Sul, Leblon e Ipanema, você é um advogado, um empresário. Chega na favela, você é crente. Você é visto pela roupa que você veste. Então o julgamento, pré-julgamento, é muito perigoso. Você falar das pessoas sem saber o que você está fazendo. Como eu falei e digo, e isso fica para você também, essa deixa. Isso é importante. Se um dia você tiver essa oportunidade, em sigilo você faz isso. Pega um morador de rua, compra 2 quentinhas, uma pra você e uma pra ela. Senta do lado dela ali mesmo, no meio da rua, e senta ali e come com ela. Você vai ver o bem que você vai fazer essa pessoa. E não divulga, não fala pra ninguém. Faça isso, experimenta. Você vai ver que coisa maravilhosa. Pra mim para mim não é a questão de reconhecimento de ministério nem rótulo. Pra mim é uma questão de vida e de relacionamento. Isso. Então me interessa muito que aquela pessoa que tá ali, ou no crack, ou em alguma situação degradante, que quer me reconheça como uma pessoa que eu sou. E você conversa, quando eu passo e falo, missionários, o quê? E aquela pessoa que fez a acepção, que não quis nem saber, que acha que vai me colocar numa caixinha, não tem interesse pra Exatamente. mim. Não me interessa, não tô nem aí. Essa questão da caixinha é interessante porque só pode... Você quer saber se você é dominado ou não? Você quer saber quem te domina? É aquilo ou aquele ao qual você não pode se opor. É isto ou aquilo que domina você. Agora, quer ser livre? Tem que ter coragem, porque a liberdade, ela custa caro. Custa muito caro. Muito caro. A liberdade de pensar, Exatamente. né? Porque as pessoas querem te escravizar de qualquer jeito. Eu acho que não se importa com eu que há em você. Quando eu vejo essas pessoas passando por isso, é da mesma forma, né? Quando o presidente, o Lula, esteve preso, eu penso diferente de muitos. Eu pensei na essência. Em quantas coisas ele sofreu, eu não estava pensando na questão, nem julgando a questão política, é outra coisa. A questão jurídica é outra coisa. Eu fiquei pensando quantas coisas ele passou, né, durante aquele trajeto. Perdeu esposa, né? Passou por uma série de situações. E eu ouvi algumas conversas dele e eu vi falei assim, ele amadureceu, porque o sofrimento amadurece as pessoas. Porque geralmente você conhece um político, ou você é amigo de um político, ou de uma pessoa, de um empresário, não sei o quê, as pessoas pensam logo na questão financeira, não pensa que ali existe um ser humano. Ali existe um ser humano, né? Ali existe uma pessoa, existe 8 pessoas ali. É claro, é como eu falei no início, nós estamos passando por um processo, uma mudança de processo na Terra. Sim. Né? Nós tivemos um tempo de generais na Terra, né? Sim. Começou lá em 1964 a 67, se eu não me engano, né? E esse tempo está sendo julgado agora. São 2 governos, um julgando o outro. Sim.
né? Isso aí leva o caos, e o caos leva o começo. Você falou em Bolívia, eu acho caos. O caos leva um recomeço. Novas pessoas, novos pensamentos. Essa é a minha opinião. E isso se dá através da população. Assim, eu acredito que a mudança não começa só lá, é através da mentalidade da população. Se o Centrão não ganhar com isso, né? Por exemplo, as pessoas. Questionadora que por exemplo, se eu pegar uma pessoa individual, eu tô falando de pessoa, eu tô falando algo peculiar, não do macro. O peculiar é aquela pessoa que vai fazer primeiro sozinha, sem medo de perder, porque nenhuma coisa boa se perde, a menos que sua mente esteja habituado com a possibilidade de perda. E se perdido, não pode sentir sua falta. Então você tem que deixar realmente essas coisas para trás que passaram. Você, como cidadão, em 2026, você vai ter uma postura de liberdade. Quando você começa a julgar, você julga o que está acontecendo através do país que você quer. E aí vem aquelas pessoas falando assim, eu quero sair do Brasil, eu vou morar em outro país. Esse dia um rapaz me falou isso, porque de Uber. Estou envergonhado com esse país. E falou que não dá para ele ficar mais aqui, não. Eu tiro por mim, no caso, no sentido de conhecimento, porque se eu não vou atrás, eu só tenho, por exemplo, eu não tenho vergonha de falar isso aos 4 ventos da terra. Eu não tenho formação. Eu só tive estudei até a 4ª série. E hoje eu tenho livros lançados no Brasil, nos Estados Unidos, só tenho a 4ª série. Eu pensei que você tinha feito umas 4 faculdades. Não, tenho mais de 1000 artigos publicados aí no Google, tenho livros publicados no Brasil, Estados Unidos, tem muita coisa. Então, quem é que me fez isso? Quem é que fez isso por mim? Ninguém. Tudo veio através do estranhamento. Sabe como que eu comecei a ler o primeiro livro meu, só pra você ter noção? Foi quando eu fui fazer uma pesquisa, aliás, fazer um exame, e tinha um livro lá chamado Negrinha, de Monteiro Lobato. E não tinha o que fazer na época, hoje eu tô 44, a mulher pegou o livro, aliás, eu peguei o livro da mulher que deixou ali e fui ler. Gostei, dali em diante comecei a ler livros. Comecei a ler tantos livros que hoje eu li mais livros do que alguém de 90 anos. Então, quer dizer, é uma tomada de decisão individual, de querer melhorar como pessoa, porque se esperar pela política, eu estaria como perdido, porque eu não tinha mais o que fazer. Eu perdi 2 vezes a 3ª série, e 1 vez a 4ª. Então, eu não tenho medo de falar das minhas raízes, que sou realmente do Complexo do Alemão e que venci no mundo intelectual, no mundo do posicionamento social, da forma. Fui candidato a vereador 2 vezes, fui vice-presidente de partido, fui muita coisa nessa vida. Então, quer dizer, hoje em dia eu consigo sentar e olhar com um olhar diferenciado para certo tipo de problema. E esse problema, ele só pode ser solucionado, na verdade, você não vai conseguir tirar o problema do mundo, mas você pode ser uma solução no mundo ao qual você escolheu viver. Então, temos várias representações no mundo. Então, preciso ser humanista. Se Lula foi preso, eu tenho que falar agora o quê? Pensar com ódio que ele apodreça lá dentro, que ele morra lá dentro. Isso não é ser humanista. Isso é espírito de demência. Eu penso como humanitária, porque eu sou humanitária, né? Eu sou missionária, né? Humanismo. E isso vai muito além. Isso vai muito além do seu grau de conhecimento intelectual ou até mesmo espiritual. Isso é humanismo, porque o espiritual, a questão da espiritualidade, é uma outra questão metafísica, é uma questão mais de escolha. Mas para você pensar do ódio, porque segundo, por exemplo, pesquisas da metafísica, o universo, ele não consegue entender o código quando eu digo assim, eu quero que fulano se dê mal na vida. Eu quero mal para fulano. O universo não entende isso. Ele entende que você quer o mal. E esse mal volta para você. Cientificamente falando, você pode pesquisar. Fica no ar aqui, ó. Tudo que nós estamos falando aqui, fica no ar. Tem coisa que abre. E você pode pesquisar. Que fica em cima de nós mesmos. Sim. Forma uma nuvem em nós mesmos. E você pode pesquisar uma pesquisa com os japoneses que eles pegaram 2 copos d'água. Isso cientificamente comprovado. Eles, os cientistas, pegaram um copo d'água e usaram essa palavra. Eu te amaldiçoo o copo d'água. E o outro copo d'água, eu te abençoo. E fizeram a pesquisa dentro dessas águas. E descobriram que a água que foi amaldiçoada, ela estava atrofiada, as partículas dela. Enquanto que a água que foi abençoada, ela estava em harmonia. Ou seja, a palavra é uma energia. Nós somos formados de átomos e elementos dentro de nós até chegarmos ao último elemento, que é o vazio quântico. Quando nós percebemos que fora da linguagem tudo é silêncio, você vem antes do teu nome, antes da sua identidade. Existe o espírito de ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, que só vai ser despertado na maturidade. Até lá, você vai sofrer por estado de demência,
adulto infantilizado, perturbações sociais Você conhece algum e por aí adulto vai. infantilizado, Josiel? Conhece? Agora, gente, espírito de demência. Espírito de demência é Mas o paixão quê? aflorada. Paixão aflorada. Paixão aflorada, porque isso vai cair em alguma coisa. Ou não. Nós que somos botafoguenses somos o quê? Somos sábios. É tudo Aqui, que olha, tem. o pastor Samuel Moura, eu tenho certeza que ele tem opinião formada lá. Saí da audiência agora, motivo pelo qual não pude prestigiar o início. Pastor Samuel, nós estamos, parte do Senhor primeiro, nós estamos numa pesquisa, uma enquete, né? Coloca aí a enquete. Pastor Samuel sabe muito bem falar disso, ele é advogado, ele é militante, né? Ele é um cara combativo, tem uma programação excelente. Vou indicar para você participar A enquete é: qual você acha que será o resultado do julgamento de Bolsonaro? Será absorvido? Será condenado? Pode haver surpresa? Então fica aí para o senhor passar aí a sua opinião. O que o senhor acha que está sendo esse julgamento? Gostaria que o senhor estivesse aí aqui no vídeo conosco, para estar participando, para estar debatendo, para estar falando, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí para falar muitas coisas sobre esse atual panorama político do Brasil, né? Sim. E assim, pegando o gancho novamente daquilo que eu tinha falado sobre os países mais desenvolvidos, bem desenvolvidos na educação, você pega os jovens desses países super desenvolvidos. Por exemplo, a Suécia. Há um tempo atrás, o próprio presidente da Suécia havia dito que ele não iria fazer nada se não investir em educação. Então a educação, acredito que é a única que pode vencer a ignorância. Nada além disso. Tô gostando que Massa Bruta toda semana tá entrando na nossa programação. Vem sentar aqui comigo, aqui na bancada, Massa Bruta. Massa Bruta, e aí? Qual vai ser aí que você... mais uma consulta bônus pro Massa Bruta, tá aí, né? Pra poder... Aí, Massa Bruta, depois você entra em contato comigo, vocês que ganharam a consulta bônus, de vez em quando tô errando aqui hoje, a consulta bônus com a psicóloga, a doutora Andréia. Ela é uma psicóloga de renome, escreveu vários livros, ela é uma pessoa assim antenada mesmo. Se você não quiser, com certeza você tem que presentear alguém com essa consulta. Entra em contato comigo depois. A Marabelo Ferreira, parabéns a ele, parabéns, ele pronuncia muito bem, isso é dom, é isso aí, Mara. Realmente o Nilo é uma pessoa que a gente alimenta conhecimento, compartilha conhecimento, né? O Luiz Carlos Guimarães, boa tarde. Salvo engano, Luiz Carlos, salvo engano, é meu vice-presidente. Será que é Luiz Carlos, meu vice? Sindicato, salvo engano. Mas boa tarde, participa conosco, vota na nossa enquete. O que você acha? Qual vai ser o resultado aí dessa condenação? Faz seu comentário, né? Nós estamos aqui de forma imparcial. Eu até agora não descobri muito aí a tendência do Nilo, porque Nilo falou vários estados políticos das pessoas. Fala de novo. Demência. Estados de demência, paixão aflorada, adultos infantilizados. Cadáveres mortos, ou cadáveres adiados, né? Podemos dizer assim? O último qual é o último? Cadáveres adiados. Cadáveres adiados por quê? Porque não tem pra onde você correr. Tudo que você tá plantando aqui vai ficar aqui. Você vai levar só a essência. Eu tenho que chegar em casa, cara. Eu vou ter que fazer 2 provas de TI hoje. Aproveitar que o ensejo... Eu vou ter que pensar muito nisso. Eu faço o quê? Eu quero aproveitar que... Eu penso no TI ou eu penso no... Porque é muita coisa. Aproveitar que o ensejo... Tá pegando fogo, tá saindo fumaça. O pessoal que tá chegando aí... o pessoal que tá chegando. Pessoal, uma dica pra você que tá chegando. Essa programação vai continuar gravada. Você pode ver ela depois lá do início novamente, compartilhar. E aproveitando, claro, pegando esse gancho, novamente, você que está chegando agora e que não sabe dessa novidade, nós estamos, no caso, eu estou levando para sua instituição, para tua igreja, tua escola, gratuitamente a nossa palestra para ajudar vocês. Você pode estar entrando em contato conosco através da Roseli. Palestra
bônus com a gente. Que a gente vai estar ajudando vocês também com o projeto de vocês lá na sua igreja ou até mesmo com a sua instituição, ok? Com certeza. Aqui, ó, você falou em mudança de leis, vou passar aqui uma novidade aqui, porque nós queremos fazer uma programação bem atual, bem da semana, com as novidades do país, do estado, da cidade, né? Nós sabemos, Itapiruna ficou aí, teve muito movimento de violência. Eu quero que você faça uma observação, nós estamos ali nos 42, mas tem aqui foi o Partido Novo, o Partido da Direita, né? O Partido Novo. Sim. É da direita? Sim. Né? Quem conseguiu essa votação, vou ler aqui, ó. A Câmara aprovou a emenda do deputado Marcelo Valentim, do Novo do Rio Grande do Sul. É o PEG 1112-2023, de autoria do seu amigo excelente deputado Alfredo Gaspar, que endurece as regras para a progressão de regimes em crimes hediondos. Olha só a questão do Brasil em termos de lei, como era, hein? Como estupro e latrocínio. Agora será necessário cumprir pelo menos 80% da pena antes de ter direito a benefício. Antes, bastava cumprir 40% ou 50% em crimes hediondos. Ele é o quê? Deputado estadual ou federal? Federal. Federal. Né? De autoria, do Novo, do Rio Grande do Sul, o deputado Alfredo Gaspar, não sei se é do Rio Grande do Sul, não está falando aqui. O autor mesmo do projeto era o deputado Alfredo Gaspar, mas agora quem oficializou foi o Marcelo. E aí, vamos ver o que aqui. Que antes era de 40% a 50%. O cara matava ali crimes hediondos, saía, né, tipo... Tem várias situações que vemos que os caras já saíram e estão vivendo bem cá fora, né? Aí, apesar de a meta ser o cumprimento integral da pena, era para ser integral. A mudança já representa um avanço. Você vê que os caras não aceitaram a integralidade da pena. Sim. Não é isso? Sim. Por que não aceitam a integralidade de uma pena de um crime hediondo? E olha que ele elencou, hein? Se ele coloca aí as pessoas que roubam esse país, esquece. Então é que não é aceitar mesmo. Se não aceitaram assim, imagina se fosse colocar, porque é projeto de lei para passar, ainda passar pelo Congresso e tudo mais, enfim. Mas aqui ainda tem, né? O Partido Novo reforça seu compromisso com mais rigor e justiça no combate ao crime, né? De grão em grão, né? Alguma coisa vai mudando, né? Vai começar aí também o concurso público de Tanguá. Abriu aí concurso para Polícia Militar. As pessoas estão estudando para a prova do DEGASE. Então, as coisas estão acontecendo na terra. Como é que tá a votação, Gesiel? Dá pra gente saber a votação lá de Bolsonaro e a equipe dele? Como é que tá a votação? Então, tá aí. Tá outro PEG aí, 21, 23, né? Então, que estão aí sendo... descongela o que traz justiça ao serviço público. Atenção, servidores públicos, né? Então tá aí que os servidores que atuaram durante a pandemia estão destravando aí os pagamentos de quinquênio, licença-prêmio e outros direitos congelados durante o período da pandemia. Então tá aí a deputada federal, professora Luciene, que garante a justiça aos servidores que não pararam durante o momento que enfrentaram. Bem, eu ganhei a minha demanda, né, de licença-prêmio. A prefeitura me negou num governo, acho que foi num governo Rafael, o André Oliveira me negou, mas eu ganhei juridicamente, ganhei mesmo, né? Ganhei mesmo, a justiça reconheceu o meu direito, porque ele negou pelo fato que eu exercia esse sindicato, entendeu? Mas o André Oliveira, ele me negou no governo Rafael, mas a justiça reconheceu que ele estava sendo injusto comigo, e aí deu ali minhas licença-prêmio, a qual eu tinha direito, né? Então tá aqui, ó, Moraes e Dino votam pela condenação de Bolsonaro. Então agora falta quantos votarem?
São quantos ministros? Primeira turma são 5, né? Os 5 da primeira 3 turma. já votaram. O ministro Alexandre Moraes E ali votou. estão votando em cima do primeiro núcleo, né? Que é onde está o Bolsonaro e outros 7. É o primeiro núcleo. Aí o pra cá, então vamos ver aqui. Ainda falta Luiz Fux, Carmen Lúcia, que também vai votar, e o Cristiano Zanin. Então falta 3. E se votar, por exemplo, agora 3, então eles já podem. Os advogados já devem ter tudo para recorrer, ali né? Praticamente já está tudo organizado, tudo preparado já para condenação. Essa ida do Eduardo lá para os Estados Unidos foi. Estratégia. Estratégia. Aqui, ó, ali está o que Moraes disse, as provas citadas por Moraes, né? Nós estamos consultando qual site, porque nós temos que divulgar o site para... o site da BBC, né? Então nós estamos vendo aí através da BBC News. Dá tempo de colocar aí o site da Aurora, as notícias do Jornal da Aurora? Se não der hoje, a partir de semana que vem, toda semana, nós vamos colocar as notícias do Jornal Aurora, tudo que foi publicado, né? Pra gente fazer um comentário. Você falou sobre a questão da criminalidade, falei sobre a... Então, nós estamos com 12 minutos, daqui a pouco o Josiel bota um quadrão de horário ali, mas eu gostaria, aí continua aí, ó, aberto aí as inscrições para o Parlamento Jovem de São João da Barra. Aqui o Jornal Aurora. Gente, curta, compartilha com esse trabalho da TV Aurora. Tá, Germano fez anos, já parabenizei, todo mundo sabe que sou, né, maior torcedora de Germano, eu torço mais pro Germano que pelo Botafogo, né? Aí nós temos aí, foi muito rápido, né? Mas tá chegando aí, ele vai marcar aí o que quer que a gente anuncie aqui, a minha produção nova aí, ó, excelente, ele não perde ele não tem estado de demência não. Ele assiste toda a câmera. A Câmara Municipal. A partir da semana que vem já vai vir com o assunto. Campos é alvo de operação de tráfico, né? Traficantes que usavam recipientes científicos para droga. Também avançado, né? Sim. Então, o que acontece? Quando o bem não avança, o mal alcança, né? Então, nós estamos vendo aí jovens, né? Jovens da periferia, tá acontecendo essa guerra em si mesmo, porque eu penso que essa guerra é em si mesmo, né? A rebelião interna da periferia, né? Essa auto-organização deles. Por que chegou a esse ponto, Nil? Historicamente falando, se nós viemos contar por que existe essa violência, vamos pegar lá atrás, quando tudo começou, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Se você pegar para analisar, estudar a história da humanidade, das civilizações, dos países, você vai encontrar sangue e violência em todos os âmbitos, em tudo. Aí você vai estudar os navios negreiros que trouxeram os escravos aqui no Brasil. Olha quantas mulheres... É uma herança cultural ainda, olha herança de dor de alma. Isso aí, olha quantas mulheres morreram nas mãos dos senhores feudais. Foram estupradas. Crianças, enfim, foram atrocidades. Os que serviam, os que não serviam, jogavam no mar. E aí você pega, não só os navios negreiros. Você chega num território onde tem índios e você quer botar com ela abaixo a sua crença, que foi o que foi tentar fazer catequizar todos eles. Então, houve violência desde sempre. Então, essa revolta, aí veio a época da industrialização. Acabou o iluminismo na época do século XVIII, aí depois veio a industrialização. Na época da industrialização, trouxeram tanto escravos como pessoas do Nordeste, tratando-se de Brasil, e aí para construir Rio de Janeiro, Avenida Brasil, para construir Brasília nos anos 60, mas bem lá atrás, nos anos 30, anos 20, o próprio complexo do Alemão, onde eu fui criado, eu estudei sobre a situação, ele não era nem alemão, ele era, na verdade, um tipo turco, alguma coisa dessa natureza, e chamavam ele de alemão. E ele tinha muitos territórios ali. E os trabalhadores nordestinos, que não tinham onde ficar, eram expulsos do Leblon, porque depois o Rio de Janeiro ali mudou a Zona Sul e também a questão da região central, que hoje é o centro do Rio, eles tiveram que subir para as montanhas. Lá na região do centro foram para o Morro da Providência, e na região ali do norte do município do Rio, foram para as comunidades. Aí ele criou o Complexo Alemão e outros, e a violência foi aumentando, porque o pobre, abre
abre aspas, não tinha da onde tirar as suas diversões. E sempre a violência estava ali, presente. A violência para todos os fins. Até que começou a surgir as questões. Né? Eu vi a fundação, por exemplo, de duas facções. Eu sou testemunho ocular da fundação e da criação de duas facções no Rio de Janeiro, que não vou citar nome aqui. Mas eu vi acontecer o nascimento delas a partir de uma, que deu luz a outras duas. Então, nesse sentido, a violência vem de muito tempo. E o jovem, quando ele já fala assim, eu estou revoltado contra o sistema, não é só o sistema, é porque já é cultural ele elogiar o traficante do que o policial. É o líder, né? Porque ele protege, o policial chega e mata, lá no Rio de Janeiro, contando assim. Agora, respondendo a sua pergunta, no total, eu acho que a violência acontece por falta da educação, que a dor da humilhação. Né? É isso aí, a educação, as pessoas pensam que é escrever e ler. Não, existem duas coisas que tem que ter dentro das escolas. Educação emocional, que é o intelecto emocional, espiritual da criança, respeito, né? Criar o humanismo nessas crianças. E o outro é você ensinar elas a mexer com uma coisa que ninguém quer ensinar, que é a educação financeira. A pobreza acaba ali. Então, se você tem o emocional ensinado na escola, isso implica falar um pouco mais de filosofia, falar um pouco mais de humanismo, das matérias de humanas, né? Para você poder potencializar a criança fazendo teste. Eu vi alguns testes sendo feitos nas crianças com psicólogos, psiquiatras, e esses testes com neurocientistas, esses testes foram aprovados. As crianças estavam mais dispostas, elas estavam mais prestativas. Se a educação no Brasil mudar, o Brasil tem daqui a 100 anos, essa geração toda tem que morrer. A outra geração nascer para vir uma segunda ou terceira geração com uma nova educação. Essa geração e a próxima que vai nascer ainda vai ver muita desgraça e miséria no Brasil. Meu pai falava que essa geração agora é uma geração que se perde muito. Não quero nem repetir que é uma palavra negativa. Antes de Josiel passar aí um release aí do que acha, né? Eu achei que as pessoas expressaram muito pouco o que elas pensaram, né? Pode ser um temor, né? Sim. A pressão do momento, né? Não sei, cada um tem os seus sentimentos, seus pensamentos, mas eu creio que nós vamos à frente, né? Vamos avançando, né? Josiel, como é que ficou aí o nosso resultado aí? Tá bom, tá certo. Então, gente, vamos continuar participando conosco. Toda terça nós estamos aqui. Nilo, eu quero muito te agradecer por você ter vindo aqui. E você? Você acha o quê? Como dizia meu pai, usava muito essa frase. Você acha o quê? Eu acho que ele vai ser condenado, vai recorrer, né? Mas esse processo é muito importante, porque esse processo é importante para a democracia até, gente. Sim, isso aí. São dois grupos que um está julgando o outro. Erro se aprende. Né? Agora, que cada um tem seu pensamento, cada um vai ter o seu pensamento, né? A população da direita que está... Esses que vão sair aí desesperados no amarelo e verde, que vão manifestar seu sentimento, né? Eles precisam ser respeitados, né? Sim. Aqueles que estão também de vermelho precisam ser respeitados, e nós precisamos avançar e não ter nossa segurança abalada, nem desestruturada. Somos um país em crescimento, sim, né, Nilo? Nós somos novinhos ainda estamos com dor na alma da escravidão. Nossa. Nós ainda estamos aí, né? Nossos jovens estão aprisionados aí, né, dentro dos cárceres, e não tem muitas vezes nem condição de avançar tecnicamente, intelectualmente, né? Estão aí trancados aí sem essa condição. Alguns, né? Outros estão porque estão ali mesmo precisando ser tratados mesmamente, mas precisamos avançar. De qualquer jeito, precisamos sair desse estado de demência, né? Desse estado de futuros... Como futuro? Cadáveres adiados. Futuros cadáveres, né? Então nós precisamos sair desse estado, pensar por nós mesmos. É muito difícil. Isso que eu estava aqui pensando, eu vou falar esses 13 minutos. É muito difícil chegar onde nós chegamos,
passar onde nós passamos, porque nós vivemos numa comunidade onde, numa situação, não comunidade, na comunidade a gente até é bem aceito, mas a gente vive dentro de uma sociedade onde a gente só pode alcançar até o umbigo da burguesia. Ela ainda vive, a burguesia ainda vive. Você sabe o tão difícil é você chegar e ser reconhecido naquilo que você é, de onde você saiu, né? Sim. E aí as pessoas muitas vezes vão reconhecer seus produtos e valores dentro daquilo, e sua força de expressão e de poder dentro do lugar onde ela vive e sobrevive. Né? Sim. Então, nós não podemos refletir no outro, voltando à sua palavra. Sim. Nós temos que refletir nossa própria essência, nossa liberdade de ser e crescer dentro do dom o qual nós fomos chamados. A dor que o outro implementa sobre nós não pode impedir o nosso chamado, de nós exercermos o nosso dom, a nossa vontade, o nosso ideal de ser e de crescer. Não pode. O que o outro faz de mal para nós não pode limitar nossas vidas. Nós não podemos permitir isso. Com certeza, invista em vocês. É o que eu deixo para vocês aqui nesse último minuto. Invista em você, invista em conhecimento, invista em se conhecer. Conheça-te a ti mesmo para conhecer os deuses, ou seja, o mundo. Conhecer os deuses quer dizer o outro, né? Porque nós somos um pouquinho menor do que Deus. Então você pensa em você, não é ser egoísta isso, é pensar em você para que você pensando em você está pensando no outro. Porque se você está bem de espírito, você consegue transmitir isso no outro. Então você consegue mudar ambientes e mundos. Então é o que eu deixo para vocês hoje como mensagem. E lembrando, leva a nossa palestra também para sua instituição gratuitamente, para sua escola, para sua igreja. Vamos estar ajudando vocês com o projeto de vocês. Vocês podem estar seguindo a minha rede social, Instagram, palestrante Nilo Deison. Ou lá no Google, é só colocar no Google assim, ó, Nilo Deison. Lá tem muita coisa para vocês estarem pesquisando. No mais uma vez agradeço aí a direção e o convite. É verdade. Antes da gente julgar alguém, nós precisamos tirar a trave do nosso olho. E da mesma forma que nós julgamos, nós seremos um dia julgados. Então fica aí essa frase que é uma palavra, que está contida aí numa palavra, né? Às vezes está julgando, está sendo julgado. Mas com o mesmo peso que nós julgamos, às vezes nós nem imaginamos, um dia poderemos ser julgados. É só... Então, expansão de consciência tudo, né? Expansão de consciência. Terça-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, se Deus assim permitir. Eu agradeço a todos que participaram, né? Agradeço a você, Nilo, porque aprendi muito, né? Vou chegar minha cabeça saindo fumaça. Aqui, ó, Ricardo, claro, estamos aprendendo. Ricardinho, quero você aqui na bancada. Quero você aqui na bancada para você me ajudar. Me desburocratizar um pouquinho, simplificar. É ou não é? Obrigado, aprendemos a beça. Vem pra cá você também. É semana que vem. Muito obrigada, Ricardinho. Obrigada a todos. A pastora Mara, todos que estiveram aqui conosco. O Luiz, meu vice-presidente. Obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.